Câmara de Londrina decidiu abrir uma comissão processante contra a vereadora Anne Moraes do Avante. E durante a sessão, até cartazes foram exibidos nas galerias do plenário e a Câmara, votou pela abertura da comissão processante. O resultado foi unânime. Todos os vereadores votaram a favor da apuração. E a própria Anne Moraes pediu que os parlamentares votassem sim, afirmando que quer o progresso para aprovar a própria inocência. A gente vai ouvir agora, então, a Anne Moraes falando sobre a abertura da comissão processante. Dessa forma, vai ficar mais claro e transparente, tanto para mim quanto para os vereadores, que realmente não procedeu isso aí. Então, eu quero essa chance para provar, entregar os documentos para que eles saibam a verdade. Sim, é uma perseguição que eu venho sofrendo desde quando eu fui eleita, né? Antes eu era invisível e a partir do momento de 6 de outubro eu me tornei uma pessoa totalmente exposta. Tanto é que tudo começou a partir da minha eleição. Todos esses casos midiáticos começaram depois que eu me tornei uma vereadora. Antes não era dessa maneira que me tratavam, né? Então houve uma mudança e houve sim uma perseguição. Existe sim interesses de pessoas que querem me prejudicar, por eu ser uma mulher, por eu ser uma pessoa simples, por eu não falar tanto, por eu não saber me defender, mas assim, eu estou aprendendo que eu preciso falar mais com vocês, com os jornalistas, e dar a versão dos fatos, a verdade, né? Até então eu estou deixando só as pessoas me atacarem e falarem o que elas pensam. Mas é o que eu falo, gente, eu tenho como comprovar todas as denúncias que não procedem. Eu tenho como mostrar documentalmente que tudo que aconteceu não é verdade. E a gente vai provar isso na justiça e através de pessoas como vocês, que me dão espaço para falar a verdade. Eu não tenho interesse político em prejudicar ninguém, eu só quero falar a verdade. Essa vereadora Anne Moraes que falou com a imprensa ontem depois da abertura da comissão processante. Qual é a denúncia? Atenção, a comissão vai investigar a denúncia de que a vereadora teria utilizado o assessor como advogado na vida particular. Ou seja, quando ela assumiu o mandato, ela teria chamado um advogado para ser assessor dela. E com o pagamento desse assessor com os cofres públicos, ele teria defendido ela na vida pessoal, porque a Anne, nós já explicamos aqui diversas vezes, ela está sendo processada também pelo Ministério Público, em outros casos também, que já foi até denunciada à Justiça, como crimes de maus tratos aos animais, crime ambiental e também o tráfico de drogas, porque lá na Associação Defensora dos Animais, a ADA, tinham medicamentos vencidos. E quando ela foi se defender de todo esse processo, ela pegou o assessor parlamentar para defendê-la como advogado. E isso causou ali um problema, então causou essa denúncia, porque ela teria utilizado do salário do assessor parlamentar para poder ter a defesa na vida pessoal. Segundo a representação, um desses advogados teria participado de uma audiência dentro da Câmara em horário também de expediente. A Anne Moraes nega essa situação. Ela falou também com a imprensa sobre essa denúncia. Vamos ouvi-la. Não é imoral a partir do momento que eu tinha 2 munícipes me esperando para ser atendida. Eu poderia perfeitamente ter me levantado junto com o meu assessor, ter me encaminhado até o escritório dele, ter feito essa munícipe ficar mais de 1 hora me esperando, porque eu levaria meia hora para chegar no escritório dele e meia hora para retornar. Mas eu quis dar celeridade ao atendimento que ela merecia. Então nós fizemos rapidamente uma sessão de acho que 10, 12 minutos, onde ele usou o celular dele com a internet dele, eu usei o meu computador com a minha internet. Então qual o prejuízo que eu trago para os cofres públicos? Ele já tinha terminado o expediente dele, ele já poderia ter, tanto é que depois ele foi embora. Então, assim, eu preciso entender qual é o prejuízo que um prestador de serviço que trabalhava para mim fora da Câmara trouxe. Nós estávamos sentados na cadeira e usamos a mesa. Esse é o prejuízo? Eu sou uma vereadora de primeiro mandato. Eu acabei de entrar. Eu trouxe pessoas da minha confiança, que estavam comigo e conheciam a minha história. Então, assim, houve imprudência, não foi intencional.
se houve imprudência. Eu, em nenhum momento, quis prejudicar os trabalhos da Câmara e quis trazer prejuízo para a cidade. O que houve foi, eu trouxe uma pessoa que eu confiava muito e que eu queria que ela trabalhasse comigo aqui. Então, assim, hoje eu sei que não é prudente ter, mas olha o tanto que eu tive que caminhar. Se eu fosse uma vereadora mais experiente, talvez eu não tivesse cometido esse erro, mas eu cometi. Porque eu sou primeiro mandato, eu sou uma pessoa simples, eu vim com vontade de ajudar a população, ajudar aquelas protetoras que, como eu, sofrem sem água, sem luz. E assim, eu sou uma pessoa muito humilde, eu não tenho esse conhecimento jurídico. Faltou esse conhecimento em mim. Tanto é que hoje eu quero ter mais conhecimento, eu estou estudando para isso, porque eu entendi que eu tenho também que ter mais conhecimento. E a gente só tem quando a gente está aqui, junto com vocês. Lá do outro lado é outra história, a gente não tem noção do que é essa casa, a gente não tem noção do que é a realidade, da burocracia, da dificuldade. A gente só tem quando nós estamos sentados aqui. E, gente, eu estou aprendendo muito nesse tempo que eu estou aqui, de verdade. Foi, assim, uma escola imensa e está sendo todos os dias. E a única coisa que eu tenho para provar para vocês, eu sou inocente, eu vou provar que eu sou inocente, eu nunca quis prejudicar nenhum animal, tudo que eu fiz foi chamar a atenção da sociedade para uma causa que era esquecida. Há 14 anos atrás, ninguém falava sobre os animais de rua. Fui eu que comecei isso, fui eu que chamei a atenção, fui eu que criei aquela instituição. E sim, foi sofrido? Foi. Foi legal? Não, não foi. Foi importante? Sim, porque se não fosse ela, não teria chamado a atenção. Mas a gente aprendeu com isso. E todo dia a gente aprende. E ninguém chega com o manual e fala, faça assim. Não, eu fiz do jeito que eu sabia, dentro das minhas limitações, do meu conhecimento. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, dentro dos meus conhecimentos. E todo dia eu estou aprendendo. E foi a primeira vez, assim, que a vereadora, de fato, falou dessa audiência, né? Que o assessor e ela participaram, mas não utilizando, por exemplo, a internet da Câmara. Ela chegou a falar que a Câmara não tinha nenhum Wi-Fi com essa potência para que eles pudessem fazer esse trabalho na Câmara. Ela disse que o advogado usou o próprio celular e ela falou que vai provar aí durante a investigação a sua inocência, né? E depois da votação foram definidos os 3 vereadores que vão conduzir os trabalhos. A Michele Tomazinho será a presidente da comissão. O Regis Choucino, ele foi escolhido como relator, e o Roberto Fu como membro. E antes disso, o Santão, os vereadores, né, Santão, Giovanni Matos, Valdir Santa Fé, a Flávia Cabral e Paula Vicente foram sorteados, mas eles recusaram fazer parte dessa comissão processante. A partir de agora, a comissão terá 5 dias para iniciar os trabalhos e 3 meses para concluir a análise da denúncia. Depois disso, a vereadora ainda terá 10 dias para apresentar defesa. Só na etapa final, a comissão vai emitir um relatório dizendo se recomenda ou não a cassação do mandato de Anne Moraes. A gente vai ouvir agora a Michele Tomazinho, que foi escolhida então como presidente dessa comissão processante. Bom, é imprescindível, né, na minha concepção, que realmente se consolidasse a abertura dessa comissão para que a casa trabalhe com transparência, né, junto à população londrinense. Então, eu faço parte também da comissão de ética, então na comissão nós já tivemos essa postura de realmente dar continuidade para que viesse para a mesa, para que fosse apresentado ao plenário e aí o plenário pudesse votar na abertura ou não da comissão. Mas, ao meu ponto de vista, é fundamental, nós também colocamos, é importante trabalhar com a transparência. Então, dado aos fatos que foram apresentados e que chegaram até a Câmara, né, tanto na comissão de ética quanto na própria mesa, foi necessário, de fato, deliberar o plenário para a abertura da comissão. Mas não é algo assim que, vamos dizer, né, que é gostoso de acontecer. Não, ninguém fica feliz ou numa situação confortável numa situação dessa. Olha, a decisão ela tem que ser pautada tecnicamente, né? Ela tem que ser analisada dentro daquilo que está no escopo
escopo da denúncia, seja nas pessoas que possam vir relatar, nos documentos apresentados, avaliando também, analisando a defesa da vereadora. Então, todos esses pontos têm que ser levados a sério e feito um trabalho realmente muito sério, com muita transparência, sem esse envolvimento, né, ou decisão política, tem que ser técnica. Essa vereadora Michele Tomazinho, que é a presidente da comissão processante a partir de agora, que vai apurar, então, tudo o que foi denunciado contra Anne Moraes em relação ao uso do assessor como um advogado na vida pessoal. A comissão processante tem o prazo de 90 dias para a conclusão dessa investigação. A Anne Moraes também vai ter o prazo de 10 dias depois que for intimada para apresentar a defesa dela. Mas, além disso, a vereadora Anne Moraes também falou sobre a denúncia do Ministério Público. Pela primeira vez, ela falou após a denúncia que foi apresentada pela promotora Révia, que nós mostramos aqui também no Pan News, falamos sobre esse assunto aqui, uma denúncia em que a vereadora responde agora pelos crimes de maus tratos aos animais, crime ambiental, porque havia enterrado dezenas de corpos de animais aos fundos da chácara da Ada, e também pelo crime de tráfico de drogas, por armazenar ali diversos medicamentos vencidos. E depois que ela foi denunciada pelo Ministério Público por esses crimes, ela também falou sobre essa situação. É importante a gente ressaltar que a comissão processante da Câmara Municipal de Londrina não tem ligação com essa denúncia do Ministério Público. Tem apenas a ligação com o uso do assessor de forma indevida. Em relação a essa denúncia do Ministério Público, foi encaminhada à Justiça, inclusive o MP também pede que a vereadora faça o uso de tornozeleira eletrônica. A gente vai ouvir a Anne Moraes agora falando sobre essa denúncia grave contra ela do Ministério Público. Vamos ouvi-la. Eu falei, é uma investigação que vem desde 2024, que estava sobre sigilo judiciário, e eu achei uma coincidência gigantesca. Saiu uma nota justamente ontem, um dia antes dessa votação. Né? Então, assim, eu achei coincidência. E eu gostaria de saber se a população também acha uma coincidência. Os crimes que eu fui acusada, eu devidamente irei entregar documentos que comprovam a minha inocência, da realidade que eu vivi naquele momento, naquela situação. Eu vou comprovar que foram pedidos diversas vezes ajuda. Eu nunca fui omissa, eu nunca fui negligente. Eu sempre mostrei nas redes sociais da ADA o que estava acontecendo lá dentro. Então, assim, isso não é omissão, isso não é negligência. Foi sim, foram centenas de pedidos de ajuda que foram negligenciados. E houve sim uma prevaricação, mas não foi da minha parte. E a gente vai provar isso na justiça. E sobre a denúncia do Ministério Público de maus tratos aos animais, a vereadora até se emocionou ao se defender e diz que houve omissão aos seus pedidos de ajuda. Vamos acompanhar. A partir do momento que você pede ajuda e essa ajuda não chega, isso é omissão. A realidade estava aberta para todo mundo. Eu enviava e-mails contando a realidade. Era feito vistorias mensais no abrigo. Então, assim, eu nunca me escondi. Eu sempre apresentei a verdade, sempre mostrei, sempre estive aberta. Nunca me escondi e nunca deixei de falar a verdade. Sempre coloquei a cara a tapa. Houve sim omissão, houve sim negligência e a gente vai comprovar isso na justiça. E é o que eu falo, às vezes existem exposições midiáticas com cunho apenas de prejudicar a imagem de uma pessoa humilde, simples, que veio de baixo e que está lutando. O que eu falo, ninguém sabe o que é catar bosta de 1000 cachorros. Eu sei o que é você chorar sozinha numa cama no dia 31 de dezembro de 2024, escrevendo um e-mail pedindo, pelo amor de Deus, venham retirar esses animais que estão sofrendo, porque eu tenho essa prova, e isso eles não vão tirar de mim. Então, assim, agora eles não vão tirar a responsabilidade deles e jogar tudo nas minhas costas. Eu tenho como provar a minha inocência, que eu pedi ajuda para aqueles animais que estavam sofrendo junto comigo. E eu não abandonei eles, nenhuma vez. Eu fiquei com eles até o último momento, para chamar a atenção da sociedade e do poder público, que foi omisso
que deveria ter assumido aquilo lá desde o começo. Mas eu assumi porque existia um buraco na sociedade, que ninguém fazia nada. E eu fiz o que eu podia, dentro do que eu podia. Não foi suficiente. E eu assumo que não foi. Mas não é certo colocar essa responsabilidade nas costas de uma única pessoa que fez o que podia. Então, se eu fui errada, todo mundo foi errado junto comigo. E os dois casos seguem em paralelo e não serão tratados como relacionados com a comissão processante instalada. A casa vai apurar a denúncia e, ao final, decidir se há ou não elementos para pedir a perda do mandato da vereadora. Isso foi o que disse, a vereadora Michele Tomazinho, que vai falar com a gente novamente, falando que a Câmara vai analisar, nesse primeiro momento, somente a denúncia do uso dos assessores em benefício próprio. Vamos acompanhar a Michele Tomazinho. A denúncia, ela não se refere a essas questões de maus tratos e essas relações, por exemplo, ao trabalho dela enquanto protetora, enquanto ONG, não está sendo pautado nesse momento, não nessa investigação, nessa denúncia, nessa comissão processante. São outros fatos que foram apresentados, então não é dentro desse escopo que a gente vai trabalhar. Essa, então, a vereadora Michele Tomazinho. Está aberta a comissão processante contra a vereadora Anne Moraes na Câmara Municipal de Londrina. Mais uma comissão processante. Nos últimos anos, tivemos a cassação do mandato do Boca Aberta, tivemos a absolvição do Rony Alves e também do Mário Takahashi, tivemos também a absolvição da Mara Boca Aberta. Foram comissões processantes que pararam a Câmara Municipal por 90 dias para discutir, então, essas situações. É o que a gente espera que não aconteça dessa vez, que o trabalho não seja voltado apenas para a comissão processante, apenas para essa discussão dentro da Câmara. É uma discussão importante? Com certeza. A comissão processante está aberta e claro que os olhares vão se voltar à comissão processante nesse momento. Mas a Câmara Municipal tem um papel importante na cidade, que é de cobrança do Poder Executivo, de fiscalização e também de legislação, ou seja, pensar em leis a favor da população. A gente aguarda que o trabalho não pare somente pela comissão processante da Anne Moraes, e a Anne Moraes agora vai precisar, então, apresentar a defesa dela. Silvia. Ela tem esses 10 dias para apresentar a defesa e tudo será analisado pela comissão processante. A comissão ainda tem 5 dias para iniciar os trabalhos e até 3 meses para apresentar essa indicação de cassação ou não. E ontem, Wesley e ouvintes, antes da votação, alguns vereadores fizeram uso da palavra e durante o discurso deles já era possível perceber que eles estavam favoráveis a votar sim para a abertura da comissão processante. E ontem também tinha vários cartazes ali pelas galerias da Câmara, inclusive um cartaz com um print de uma reportagem do Cidade Alerta, que passou no dia anterior, Obrigado pelo carinho da audiência, de quem acompanha o Cidade Alerta, imprimiu aí esse print da tela do CA, colocaram algumas lágrimas ali na Anne que não são de responsabilidade nossa, Não Mas obrigado pelo carinho da audiência e é o nosso papel como jornalista, informar, cobrar, tá de perto também, Silvia. E a própria Anne, ela pediu para que os colegas votassem sim, e durante a entrevista ela comentou que ela tem que falar mais com a imprensa também, que ela ficou muito tempo calada e que ela vai, ao longo desse processo, provar toda a inocência. Mas vale lembrar que, nesse momento, é sobre o uso dos assessores advogados. Não tem ainda relação com as denúncias do Ministério Público ou da rachadinha. Esses dois problemas vão ainda aparecer mais para frente. Nesse momento, não é só em relação aos advogados. E ela disse que vai provar a inocência dela e a gente vai seguir acompanhando. A situação não está fácil para a Anne Moraes. Eu acredito que a Justiça vai acatar o pedido do Ministério Público aí nos próximos dias. A gente segue acompanhando e provavelmente ela vai fazer o uso da tornozeleira eletrônica. Então a gente vai acompanhar também esse cenário. Em relação à comissão processante da Câmara Municipal, ela disse que tem como provar que ela pagava o advogado dela com dinheiro próprio, com recurso próprio, mas que ela pagava em dinheiro em espécie. Vai ser difícil comprovar essa situação, a gente segue aguardando. Agora, Anne Moraes não pode usar o assessor parlamentar para benefício próprio. Você não pode colocar uma pessoa na Câmara
pagar com recurso público e utilizar essa pessoa na tua vida pessoal. Isso não pode. Então, se isso realmente aconteceu, provavelmente, né, vai ter que chegar ao fim dessa investigação com essa solução, infelizmente. Mas não pode. Agora eu fico aqui fazendo uma reflexão, Silvia, se não pode usar o assessor, que é advogado, para defender, né, o vereador, que realmente não pode estar errado, porque a gente não pode pagar o advogado do vereador com o nosso dinheiro. Mas a gente também não pode pagar o assessor para poder trabalhar na vida pessoal do vereador, que acontece em muitos casos, né? Muitos casos. Assessores que viram motoristas dos vereadores, assessores que estão em todos os lugares. Ou seja, a gente está aqui trabalhando no Pan News como jornalistas, e se nós fôssemos vereadores, não poderia um assessor vir aqui e fechar a pauta do programa, vir aqui fazer a produção do programa, porque aqui nós estamos na vida pessoal, na vida... eu estou trabalhando aqui, não como vereador. Se eu fosse vereador, não poderia acontecer isso. E, infelizmente, outros casos também acabam acontecendo essas confusões. Muitos casos, e a Anne, ela alegou a falta de experiência. A falta de experiência em saber como é que tudo funciona e que, na primeira oportunidade, ela alega ser perseguida politicamente, né? Então, fizeram essa denúncia e, enfim, tudo será investigado, mas... são 90 dias, 3 meses para que a gente descubra se essa comissão processante vai indicar pela cassação ou não e, quando isso for a plenário, como será a votação dos vereadores. Porque ontem, por exemplo, a vereadora Flávia Cabral foi escolhida para fazer parte da comissão através de uma votação, tiraram o nome dela da urna, mas ela alegou que já tem muitas tarefas para fazer e ia ficar mais uma, ia ficar pesado. O Santão apenas declinou, falou que não queria. O Giovanni Matos também. O Valdir Santa Fé falou que não poderia porque também está sendo investigado, então não seria justo. A Paula Vicente disse que o mandato dela está acabando, né? Porque ela vai sair para que a deputada volte, e então ela não aceitou. Então a gente quer saber como é que será essa votação também no final da conclusão da análise dessa denúncia.